Essa é a história baseada na vida real da Dona Irene, das tradições opressoras do interior brasileiro nos anos 50 até os dias de hoje. Aconchegue-se, pois essa narrativa promete te prender do início ao fim. Se inscreve no canal, deixa o seu like da confiança. Aqui compartilhamos relatos autênticos direto do baú de memórias dos nossos queridos idosos. Dona Irene, estamos todos ouvidos para sua incrível trajetória. Ah, meu bem, que bom que você chegou. Vem, senta aqui pertinho. Tá bom aí? Espero que você tenha um tempinho para ouvir essa velha de 82 anos. Sabe, eu tenho tanta coisa guardada aqui dentro, um monte de história para contar. Às vezes dói lembrar, viu? Mas eu preciso botar para fora. Que alívio ter você aqui para me escutar. Foram anos que me fizeram ser quem eu sou. Me quebraram e me fizeram ficar de pé de novo. Teve dias escuros, noites que não acabavam mais. Se prepara, meu bem. Não é uma história fácil de ouvir, não. Eu nasci em 1942, numa fazenda grande no interior. Era um lugar bonito, mas cheio de regras rígidas e tradições que sufocavam a gente. Meu pai, o Coronel Antônio, era um homem que todo mundo respeitava e temia. Ele mandava não só na nossa família, mas em quase toda a região. Era político, daqueles que conseguia o que queria na base da força e da influência. Minha mãe, Dona Clara, coitada, era o oposto do meu pai. Uma mulher quieta, sempre com um ar triste nos olhos. Ela me amava muito, eu sei, mas não podia fazer muita coisa para me proteger. Às vezes, quando meu pai não estava olhando, ela me abraçava forte ou passava a mão no meu cabelo. Era o jeito dela de dizer que estava ali por mim. Eu tinha 3 irmãos mais velhos. José, o mais velho que já era casado, Pedro, o do meio, e Carlos, o caçula dos homens. José era o mais parecido com meu pai, sempre sério e mandão. A esposa dele, Mariana, era uma moça calada que tinha dado a ele 2 filhos, Luiz e Ana. Pedro e Carlos eram iguaizinhos ao meu pai. Ignorantes, brutos, só pensavam em cavalos, gado e em mandar nos outros. Mas os filhos de José, meus sobrinhos Luiz e Ana, eram minha alegria. Luiz tinha 7 anos e Ana 5 quando eu tinha 13. Eles adoravam vir brincar no casarão. A gente corria pelos jardins, se escondia nos quartos enormes e eu contava histórias para eles embaixo das mangueiras. Eram os únicos momentos em que eu me sentia criança de verdade. Eu era a caçula e a única menina. Papai dizia que eu era a flor da família, mas isso não significava que eu era mais bem tratada. Na verdade, as expectativas sobre mim eram ainda maiores. Eu tinha que ser a moça perfeita, educada, obediente e pronta para ser uma boa esposa. Foi em 1955, no dia em que eu completei 13 anos, que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava animada, achando que ia ter uma festinha, quem sabe até um bolo. Mas valha-me Deus, o que ganhei de presente foi um noivo. Papai me chamou no escritório dele. Lá estava um homem que eu só tinha visto de longe algumas vezes. Jerônimo Albuquerque, um fazendeiro importante da região. Ele tinha 52 anos, o cabelo já grisalho e um olhar que me dava medo. Irene, meu pai disse, você vai se casar com o seu Jerônimo. É uma grande honra para nossa família. Eu fiquei paralisada. Casar? Eu mal sabia o que isso significava direito. Olhei para minha mãe, que estava num canto da sala, os olhos cheios de lágrimas. Ela não disse nada, só abaixou a cabeça. Tentei argumentar, dizer que era muito nova, que queria estudar. Mas papai não queria saber. Isso é um acordo entre homens, menina. Vai unir nossas famílias e trazer mais poder para todos nós. De repente, a casa estava cheia de gente preparando o casamento. Costureiras fazendo meu vestido, cozinheiras planejando o banquete, meu pai recebendo visitas importantes. E eu, no meio disso tudo, me sentindo como se tivesse sido esquecida. Meus irmãos não ligavam. Para eles, era normal uma menina se casar cedo. José até me deu parabéns como se fosse uma coisa boa. Pedro e Carlos só falavam de quanto dinheiro e alqueires de terras a família ia ganhar com a união. Meus sobrinhos eram os únicos que pareciam entender que algo estava errado.
Luiz me perguntou uma vez: Tia Irene, por que você está triste? Não é bom casar? E a pequena Ana, com sua inocência, disse que não queria que eu fosse embora. Aquilo partiu meu coração. O dia do casamento chegou rápido demais. Era para ser o dia mais feliz da minha vida, mas eu me sentia como se estivesse indo para o meu próprio funeral. O vestido era lindo, cheio de rendas e bordados, mas pesava como chumbo nos meus ombros. A igreja estava lotada. Parecia que a cidade inteira tinha vindo ver a filha do coronel Antônio se casar. Quando entrei de braço dado com meu pai, vi Jerônimo no altar. Ele sorria, mas não era um sorriso gentil. Era o sorriso de quem tinha acabado de fechar um bom negócio. Eu repeti as palavras que o padre falou, coloquei a aliança no dedo de Jerônimo e senti ele colocar uma no meu. Tudo parecia estar acontecendo com outra pessoa, não comigo. A festa depois foi grandiosa. Música, comida, dança, gente importante de todo lugar. Meu pai estava radiante, se gabando para os convidados. Minha mãe ficou num canto, quieta como sempre. Meus irmãos bebiam e riam alto. Vi meus sobrinhos de longe. Luiz segurava a mão de Ana, os dois me olhando com uma mistura de confusão e tristeza. Eu queria correr até eles, abraçar e dizer que tudo ficaria bem. Mas eu sabia que não podia prometer isso. Quando a noite chegou, me levaram para o quarto. O quarto que seria meu e de Jerônimo. Fiquei ali sentada na cama enorme, tremendo de medo. Quando Jerônimo entrou, fechou a porta e veio na minha direção. Eu não consegui me mexer. Agora você é minha mulher, ele disse, com uma voz que me gelou por dentro. Vem aqui perto, vou tirar seu vestido e te dar um banho. Eu não tinha escolha, só obedeci. Não vou contar os detalhes daquela noite. Só posso dizer que eu deixei de ser uma menina e fui forçada a ser mulher. Quando finalmente fiquei sozinha, chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela minha infância perdida, pelos sonhos que eu tinha e que agora pareciam impossíveis. Chorei de medo do futuro que me esperava. Os dias que se seguiram ao casamento foram um pesadelo para mim. Jerônimo não era um homem gentil, nem paciente. Ele esperava que eu fosse uma esposa de verdade, mesmo eu sendo só uma menina. Entre quatro paredes, ele me fazia passar por coisas que eu nem entendia direito. Eu tremia só de ouvir os passos dele se aproximando do quarto. Se eu reclamava ou chorava, ele ficava furioso. Você é minha mulher agora, ele dizia. Tem que me obedecer em tudo. E quando eu tentava resistir, ele ameaçava. Se não fizer o que eu quero, vai dormir com os porcos no chiqueiro. No começo, achei que era só uma ameaça para me assustar. Mas uma noite, depois que eu me recusei a fazer o que ele queria, pois era um pedido absurdo e degradante, que vi nos olhos dele uma raiva que me gelou até os ossos, ele me agarrou pelo braço e me arrastou para fora. Me jogou no chiqueiro e trancou a porta. Quem sabe assim você aprende a ser uma boa esposa, ele gritou. Passei a noite toda lá, pelada, na lama, tremendo de frio e medo, o cheiro horrível me deixando enjoada. De manhã, quando ele abriu a porta, eu estava suja e chorando. Achei que aquilo seria o suficiente, mas ele me levou para dentro, me deu banho e me fez fazer o que me recusei, na base de gritos. Quem manda aqui sou eu. Eu imagino a sua raiva me ouvindo meu bem. Eu tenho raiva só de contar. Mas acredite ou não, essa não foi a última vez. Teve outra noite que ele me fez dormir lá de novo. Dessa vez foi porque eu tinha queimado o jantar. Eu estava tão cansada e assustada que nem conseguia me concentrar direito na cozinha. Quando ele viu a comida queimada, ficou vermelho de raiva. Pro chiqueiro, ele disse. E lá fui eu de novo, pelo menos desta vez eu estava de roupas. Depois dessas 2 noites, eu aprendi a nunca mais reclamar ou desobedecer. Fazia tudo o que ele queria, por mais que doesse, por mais nojo que eu sentisse. Era isso ou o chiqueiro, e eu não aguentava mais aquele lugar. Pedia para Deus me salvar, o Jerônimo sempre queria namorar comigo, fosse a hora que fosse, ele dizia que mulher tinha que servir o marido, até quando eu estava de Chico ele não me dava paz. O tempo foi passando e eu fui ficando cada vez mais triste e calada. Tinha dias que eu mal conseguia levantar da cama. Mas não tinha escolha.
Tinha que cuidar da casa, fazer as coisas que Jerônimo exigia. Foi nessa época que eu comecei a sentir umas coisas estranhas, enjoos, tonturas. No começo achei que estava doente, mas logo descobri que estava grávida. Tinha acabado de fazer 15 anos. Fiquei com tanto medo. Como ia cuidar de um bebê? Mas, por incrível que pareça, a gravidez me deu um pouco de paz. Jerônimo ficou mais calmo, não me forçava tanto. Acho que tinha medo de machucar o bebê. Em 1957, nasceu minha filha, Maria Teresa. Foi a primeira vez desde o casamento que eu senti um pouco de alegria. Quando peguei aquela bebezinha no colo, senti um amor que não sabia que existia. Prometi para mim mesma que ia proteger ela, que não ia deixar ninguém fazer com ela o que fizeram comigo. Cuidar da Maria Teresa me dava um propósito. Jerônimo não ligava muito para ela. Dizia que menina não servia para nada. Isso me deixava triste, mas pelo menos ele não se metia muito. Eu podia passar horas com minha filha cantando, brincando, esquecendo um pouco da vida difícil que levava. Ela mamava bastante, era risonha, minha princesa. Mas a paz não durou muito. Logo Jerônimo começou a exigir outro filho. E lá fui eu, de novo ser obrigada a fazer coisas que não queria. Em 1959, quando eu tinha 17 anos, nasceu meu filho, João Pedro. Jerônimo ficou todo orgulhoso. Finalmente tinha seu varão. Fazia festa para os amigos, mostrava o menino para todo mundo. Comigo e com a Maria Teresa, ele quase não ligava. Eu amava meus 2 filhos de igual. Para mim, não importava se era menino ou menina. Eram meus bebês, minha razão de viver. Cuidava deles com todo o carinho que podia, tentando compensar a falta de amor do pai. Eu carregava dentro de mim um medo constante, do meu João Pedro ser igual ao Jerônimo, já que meus irmãos eram iguais ao meu pai. A vida seguia assim. Então, quando foi em 1960, quando eu tinha 18 anos, aconteceu algo que mudou minha vida de novo. Numa tarde quente de verão, Jerônimo estava na varanda bebendo como sempre. De repente, ele caiu da cadeira, agarrando o peito. Corri para ajudar, chamei os empregados que vi de longe cuidando do gado, mas não adiantou. Quando o médico chegou, já era tarde demais. Jerônimo tinha morrido de um ataque do coração. Não vou mentir para você. Quando me dei conta que ele tinha mesmo morrido, senti um alívio tão grande que até me senti culpada. Era como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Pela primeira vez em anos, eu podia respirar sem medo. Sei que não é bonito falar assim, mas era a verdade. Aquele homem tinha feito da minha vida um inferno desde os meus 13 anos. Mas logo percebi que a morte de Jerônimo não significava que meus problemas tinham acabado. De repente, eu era viúva, com 2 filhos pequenos para criar, e dona de um monte de coisas que não sabia nem por onde começar a cuidar. O testamento de Jerônimo me deixou o casarão e boa parte das terras. Era uma herança e tanto. Tudo que o velho tinha era da família dele há gerações. O casarão era uma construção linda do século XIX, daquelas que a gente só vê em filme. Tinha 25 cômodos, todos decorados com móveis caros e objetos antigos. Os jardins eram de tirar o fôlego, cheios de flores e árvores centenárias. Nos primeiros dias, eu ficava andando por aqueles corredores enormes, mal acreditando que tudo aquilo era meu agora. Não posso negar, eu estava muito feliz. Imaginei as crianças maiores correndo por lá. Era muitos sonhos e planos que eu fazia na minha cabeça. Mas a felicidade durou pouco. Logo comecei a perceber o tamanho da encrenca que tinha caído no meu colo. Eu não sabia nada de administrar terras, de cuidar de empregados, de lidar com dinheiro. Na verdade, eu mal sabia ler e escrever direito. E para piorar, nem tinha esfriado o corpo de Jerônimo direito e já começou a confusão. Os 3 filhos mais velhos dele, do primeiro casamento, apareceram querendo sua parte da herança. Eles eram bem mais velhos que eu. O mais novo devia ter uns 30 anos. Olhavam para mim como se eu fosse uma intrusa, uma aproveitadora. A batalha legal começou assim que o testamento foi aberto. Os filhos de Jerônimo não perderam tempo. Contrataram os melhores advogados da região e começaram a contestar tudo.
Diziam que eu era jovem demais, que não tinha capacidade de administrar as propriedades, que Jerônimo não estava em seu juízo perfeito quando fez o testamento. Cada dia era uma nova acusação, um novo papel para assinar, uma nova audiência no fórum. Eu estava completamente perdida. Nunca tinha posto os pés num tribunal antes, mal sabia o que significavam metade das palavras que os advogados usavam. Toda vez que chegava uma intimação, meu coração disparava. Tinha medo de perder tudo, de ficar na rua com meus filhos pequenos. Foi nesse momento, quando eu achava que não tinha mais esperança, que conheci Antônio. Ele era um advogado recém-formado, cheio de ideias e vontade de fazer a diferença. Ouviu falar do meu caso e se ofereceu para me ajudar. No começo, confesso que fiquei com um pé atrás. Já tinha visto tanto homem querendo se aproveitar de mim que era difícil acreditar que alguém pudesse querer ajudar sem segundas intenções. E para piorar, o nome dele, Antônio, igual ao do meu pai. Achei que era um sinal para não confiar nele. Mas Antônio era diferente de todos os homens que eu já tinha conhecido. Ele me tratava com respeito, me explicava as coisas com paciência. Não ria das minhas perguntas, por mais bobas que fossem. Aos poucos fui baixando a guarda e começando a confiar nele. Os filhos de Jerônimo não facilitavam nada. Usavam de todos os truques sujos que podiam. Espalharam boatos na cidade de que eu tinha dado um jeito de matar Jerônimo para ficar com a herança. Tentaram subornar testemunhas, ameaçaram pessoas próximas a mim. Teve uma vez que até tentaram me intimidar diretamente, me encurralando na saída do fórum. Se Antônio não tivesse aparecido naquela hora, não sei o que teria acontecido. Mas apesar de toda a pressão, a gente não desistiu. Antônio ia juntando provas, construindo nosso caso. Me ensinou a me portar no tribunal, a não cair nas armadilhas que os outros advogados armavam. Aos poucos, fui ganhando confiança, aprendendo a me defender. A batalha legal se arrastou por quase 2 anos. Quando finalmente chegou o dia da sentença final, eu estava um caco de nervoso. O juiz lia a decisão. Quando ele anunciou que o testamento era válido e que eu tinha o direito de ficar com o casarão e as terras, foi como se o mundo tivesse parado por um instante. Não consegui acreditar de primeira. Saí do fórum naquele dia me sentindo a mulher mais forte do mundo. Tinha enfrentado tudo e todos e tinha vencido. Pela primeira vez na vida, senti que o futuro era meu para moldar como eu quisesse. Mas como tudo na minha vida naquela época, a minha alegria durou pouco. Naquela mesma noite, enquanto eu estava em casa com as crianças, tentando comemorar nossa vitória, ouvi o barulho de uma caminhonete chegando. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, meu pai, o coronel Antônio, e meus irmãos invadiram a casa. Eles pareciam possessos, gritando que eu era muito jovem para administrar tudo aquilo. Você não tem capacidade para cuidar dessas terras, menina? Meu pai berrava enquanto meus irmãos começavam a pegar as crianças. Eu gritei e tentei impedir, mas eles eram mais fortes. Vi com horror quando colocaram Maria Teresa e João Pedro na caminhonete. Meus pequenos estavam aos prantos. Para onde vocês estão levando meus filhos? Eu implorava, mas ninguém me dava ouvidos. Meu pai me agarrou pelo braço, me arrastando também para a caminhonete. Vamos para casa. Lá a gente resolve isso. Chegando na fazenda dos meus pais, vi minha mãe esperando na varanda. Ela parecia triste, mas não fez nada para me ajudar. Só ficou lá, quieta, enquanto meu pai me empurrava para dentro de casa. A gente vai cuidar de tudo agora, ele disse com aquele tom que não aceitava discussão. Você é nova demais para lidar com esse tipo de coisa. Passei a noite chorando, abraçada com meus filhos. Não entendia como minha própria família podia fazer isso comigo. Na manhã seguinte, para minha surpresa, Antônio apareceu na fazenda. Ele chegou com uma pasta debaixo do braço, dizendo para o meu pai que tinha uns documentos que eu precisava assinar. Coisas que tinham ficado pendentes do processo. Meu pai não gostou muito da ideia, mas como era algo oficial, acabou deixando Antônio falar comigo. Fomos para o antigo escritório do meu avô, um cômodo mais afastado da sala. Assim que a porta fechou, vi que Antônio estava agitado, preocupado. Irene,
Ele disse baixinho, olhando para a porta para ter certeza que ninguém estava ouvindo. Não tem documento nenhum para assinar. Eu vim aqui te avisar. Descobri algo que você precisa saber. Ele se aproximou mais, falando quase num sussurro. Seu pai fez um acordo com os filhos de Jerônimo. Eles vão vender tudo e dividir o dinheiro. Já que o juiz não deu a herança para eles, acharam outro jeito de pegar o que queriam. Senti o sangue gelar nas veias. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Antônio continuou. Eles estão usando a influência do seu pai e a pressão da família para te forçar a vender. Seu pai está dizendo para todo mundo que você não tem experiência para administrar os bens, que é melhor vender tudo. Fiquei sem chão. Todo aquele esforço, toda aquela luta no tribunal, e agora meu próprio pai estava entregando tudo para os filhos de Jerônimo? E ainda pegar uma parte para ele, que desaforo. Mas como eles podem fazer isso? Perguntei desesperada com a notícia. A herança é minha. O juiz decidiu. Eu sou maior de idade. Eles não podem me obrigar. Antônio balançou a cabeça frustrado. Legalmente, eles não podem te obrigar, mas na prática, com a pressão da família e a influência do seu pai na região. Naquele momento, entendi o tamanho da traição. Minha própria família tinha se voltado contra mim. Tudo por causa de dinheiro e poder. Já não era a primeira vez. Me senti encurralada. Logo depois que Antônio me contou tudo, a porta do escritório se abriu de repente. Meu irmão Pedro entrou, os olhos desconfiados, olhando de mim para Antônio. Naquele momento, vi Antônio mudar completamente. Em um piscar de olhos, ele voltou a ser o advogado formal, fechando a maleta com calma. Dona Irene, muito obrigado. Ele disse, sua voz não traindo nada do que tínhamos acabado de falar. Qualquer coisa eu retorno para finalizar a papelada. Fiquei impressionada com como ele disfarçou bem. Se eu não soubesse o que tinha acabado de acontecer, juraria que era só uma visita de rotina do meu advogado. Pedro ficou parado na porta, observando enquanto Antônio se despedia educadamente e saía. Tentei manter minha expressão neutra, mas por dentro, meu coração estava disparado. Assim que Antônio foi embora, senti um vazio enorme. Ele era o único que realmente estava do meu lado, o único que se importava com o que eu queria. Vendo ele ir embora, me senti mais sozinha do que nunca. Pedro ficou me encarando, como se tentasse adivinhar o que tinha acontecido ali. Mas eu não ia dar o braço a torcer. Ergui o queixo e saí do escritório, passando direto por ele. O que Antônio tinha me dito naquele dia no escritório do meu avô se provou verdadeiro mais rápido do que eu imaginava. Não tinha passado nem uma semana quando meu pai, o coronel Antônio, entrou no quarto onde eu estava com as crianças, carregando uma pasta cheia de papéis. Irene, ele disse com aquela voz autoritária, preciso que você assine esses documentos. Eu já sabia o que era. Meu coração começou a bater forte, as mãos ficaram geladas. Que documentos, pai? Perguntei, tentando ganhar tempo. Ele jogou os papéis na mesinha da cabeceira. É a venda do casarão e das terras. Já acertei tudo com os compradores. Só falta sua assinatura. Olhei para os papéis e senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Era tudo que eu tinha lutado para conseguir. Tudo que o juiz tinha dito que era meu por direito. Mas, pai, eu tentei argumentar. O juiz disse que era meu. É a herança que o Jerônimo deixou para mim e para os meus filhos. Como é que o senhor pode vender? Eu não quero vender, quero morar lá com as crianças. Falei tentando parecer esperta e decidida. O coronel Antônio bateu a mão na mesa, me fazendo pular de susto. Maria Teresa, que estava brincando no chão, começou a chorar. Não me venha com essa conversa de juiz, ele gritou. Você é uma menina que mal saiu das fraldas. Não tem capacidade de cuidar de terra nenhuma. Eu estou fazendo isso para o seu próprio bem. Eu peguei Maria Teresa no colo, tentando acalmar ela. João Pedro, mesmo pequeno, olhava assustado para o avô. Pai, eu não vou assinar, eu disse de novo, tentando soar mais corajosa do que me sentia. Essa herança é o futuro dos meus filhos, não vou abrir mão disso. Foi aí que vi nos olhos dele um brilho que me deu medo. Ele se inclinou para mim e disse baixinho, se você não assinar, Irene, eu vou mandar seus filhos para um colégio interno, lá na Europa. Você só vai ver eles de novo quando completarem 18 anos.
Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. "O senhor não pode fazer isso", eu falei, a voz tremendo. "Posso sim", ele respondeu frio. "Sou o avô deles. Posso dizer que você não tem condições de criar essas crianças. Quem você acha que as autoridades vão ouvir? Uma viúva de 19 anos ou um coronel respeitado?" Naquele momento entendi que estava encurralada. Olhei para Maria Teresa no meu colo, para João Pedro sentado na cama. Eram meus bebês, minha razão de viver. Só de pensar em ficar longe deles por anos. Era uma dor que eu não podia nem imaginar. E meu pai não era homem apenas de ameaças. Se ele disse, era certo de que faria. Com o coração partido, peguei a caneta que meu pai me oferecia. Cada assinatura naqueles papéis era como se eu tivesse arrancando um pedaço de mim. Quando terminei, me senti vazia, derrotada. O pai pegou os papéis, satisfeito. "Você fez a coisa certa, menina. Pode deixar que eu cuido de tudo agora." E foi assim que, num piscar de olhos, perdi tudo que tinha lutado tanto para conseguir. O casarão, as terras, a chance de dar um futuro melhor para os meus filhos. Tudo tinha ido embora com aquelas assinaturas. Nos dias que se seguiram, vi meu pai tomando controle de tudo. Ele administrava o dinheiro da venda como se fosse dele, decidindo onde e como gastar. "Você é jovem demais para lidar com tanto dinheiro, Irene", ele dizia sempre que eu tentava questionar. "Deixa que eu cuido disso para você." Me vi de repente de volta à estaca zero. Era como se eu tivesse voltado no tempo para antes de me casar com Jerônimo. Estava de novo sob o controle opressivo do meu pai, só que agora com 2 crianças pequenas para criar. A diferença é que agora eu conhecia o gosto da liberdade, sabia como era ter controle da própria vida. E isso tornava tudo ainda mais difícil de suportar. Minha mãe, Dona Clara, tentava me confortar do jeito dela. Às vezes, quando meu pai não estava por perto, ela vinha para o meu quarto, sentava na beirada da cama e segurava minha mão. A gente conversava sobre as crianças e era só isso, ela nunca tomou partido a meu favor. "Vai ficar tudo bem, minha filha", ela dizia baixinho. "Seu pai só quer o melhor para você e para as crianças." Mas eu via nos olhos dela que nem ela mesma acreditava nisso. Dona Clara tinha passado a vida inteira se submetendo às vontades do meu pai. Ela sabia melhor do que ninguém como era viver sob o controle dele. "Mãe", eu perguntei uma vez, "a senhora nunca pensou em ir embora daqui? Em dizer não para o pai?" Ela deu um sorriso triste. "Ah, minha filha, mulher como a gente não tem esse luxo. A gente aprende a sobreviver do jeito que dá." Aquelas palavras me partiam o coração. Eu não queria aquela vida para mim, não queria aquilo para os meus filhos. Mas o que eu podia fazer? Estava presa, sem dinheiro, sem apoio. Os dias foram passando e eu fui me sentindo cada vez mais sufocada, sob o controle sufocante do meu pai. Via meu pai gastando o dinheiro da venda em coisas que ele queria, fazendo negócios, comprando mais terras. E eu ali, sem poder dizer nada, tendo que pedir permissão até para comprar roupas para os meus filhos. Mas sabe, tinha uma coisa que não saía da minha cabeça. Antônio. O jovem advogado que tinha lutado tanto por mim, que tinha sido o único a realmente se importar com o que eu queria. Eu pensava nele, sempre imaginava que ele poderia ser meu marido, um homem bom. Mas era tudo na minha cabeça. Em nenhum momento ele deu a entender que queria algo comigo, e eu também não. Mesmo porque quando eu via ele, nunca pensava essas coisas. Foi somente quando eu estava sozinha, de volta na casa dos meus pais, que passei a pensar nele desta maneira. Não sei o que mudou dentro de mim, mas eu lembro que foi bem assim que percebi meus sentimentos mudarem. Era como se, longe dele, eu tivesse começado a ver Antônio de um jeito diferente. Talvez fosse a solidão, ou talvez fosse porque, comparado com os homens que eu conhecia, meu pai, meus irmãos, o falecido Jerônimo, Antônio parecia quase irreal de tão bom. Ele me respeitava, me ouvia, lutava pelos meus direitos. Era difícil não sonhar com alguém assim. Mas eu sabia que eram só sonhos. Fantasias de uma mulher jovem presa numa vida que não escolheu. Antônio provavelmente nem pensava em mim desse jeito. Para ele, eu devia ser só mais uma cliente, uma moça com problemas, e ele jamais se meteria em tamanha encrenca. Mesmo assim, não conseguia parar de pensar nele.
Era como se, sem que eu tivesse percebido, Antônio tivesse se tornado uma espécie de porto seguro nos meus pensamentos. Um lugar para onde eu podia fugir, nem que fosse só na minha imaginação, quando as coisas ficavam difíceis demais. Os meses foram passando e eu já estava me conformando com a vida que tinha. Não era o que eu sonhava, mas pelo menos meus filhos estavam bem. Maria Teresa e João Pedro eram saudáveis e, graças a Deus, bem tratados por todos na fazenda. Até meu pai, o durão Coronel Antônio, parecia ter um lado mais macio quando estava com os netos. Foi numa tarde quente de verão que tudo mudou de novo. Eu estava na varanda, observando as crianças brincarem no quintal, quando um dos empregados veio me chamar. Dona Irene, o coronel quer ver a senhora no escritório. Senti um frio na barriga. Geralmente, quando meu pai me chamava no escritório, não era coisa boa. Ajeitei o vestido, respirei fundo e fui. Quando entrei no escritório, a primeira coisa que vi foi meu pai, sentado atrás de sua enorme escrivaninha de madeira maciça. Mas logo meus olhos se fixaram na outra pessoa na sala. Meu coração quase parou. Era Antônio. Ali, de pé, com seu terno bem passado e aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Meu príncipe. Era assim que eu via ele nos meus sonhos, nas minhas fantasias secretas. Senta, Irene, meu pai disse, me trazendo de volta à realidade. Sentei, tentando controlar o tremor nas minhas mãos. O que Antônio estava fazendo ali? Irene, meu pai começou. O doutor Antônio aqui veio me fazer um pedido. Ele quer se casar com você. Achei que tinha ouvido errado. Casar? Antônio? Comigo? Meu pai continuou. Eu quero saber o que você acha. Você quer se casar com ele? Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Meu pai, o homem que tinha controlado cada aspecto da minha vida até ali, estava me dando uma escolha? Mas naquele momento era como se Deus tivesse ouvido minhas preces. Todos os meus sonhos tivessem virado realidade de repente. Olhei para o Antônio, que me encarava com aqueles olhos gentis. Depois para o meu pai, que esperava uma resposta. Não precisei nem pensar. Sim, eu disse, a voz saindo mais forte do que eu esperava. Eu aceito. Meu pai pareceu satisfeito. Antônio sorriu, aquele sorriso que fazia meu coração derreter. Passamos algum tempo acertando detalhes, falando de datas, de arranjos. Eu mal ouvia. Estava flutuando numa nuvem de felicidade. Só quando meu pai nos deixou sozinhos por um momento é que a realidade começou a se revelar. Antônio se virou para mim, o rosto sério. Irene, ele disse baixinho, tem uma coisa que você precisa saber. Senti meu coração apertar. Pensei, estava bom demais para ser verdade. Ele me contou que um amigo dele tinha ouvido que meu pai estava procurando um marido para mim. Havia poucos pretendentes, principalmente porque todos sabiam do temperamento difícil do coronel Antônio. Eu não podia suportar a ideia de ver você casada com algum velho fazendeiro que seu pai escolhesse, Antônio disse, seus olhos cheios de emoção. Então eu menti para o seu pai. Fiquei confusa. Mentiu? Como assim? Antônio suspirou. Eu disse para ele que era muito rico, que podia pagar um dote alto pelo privilégio de me casar com a filha do coronel. Fiquei abismada. Era tudo negócio para o meu pai, como sempre. Na verdade, eu, para variar, mais uma vez era uma moeda de troca. Mas Antônio, eu disse, se você não tem esse dinheiro, como vai pagar esse dote? Ele baixou os olhos envergonhado. Eu não sei ainda, Irene. Ele pegou minhas mãos, olhou nos meus olhos e disse algo que mudou tudo. Fiz isso porque eu queria te salvar, Irene. Eu sinto muito carinho por você e pelas crianças. Não podia deixar você se casar com alguém que não amasse mais uma vez. Alguém que seu pai escolhesse só pelo dinheiro. Meu coração estava batendo tão forte que achei que ele podia ouvir. Antônio continuou. Eu sei que é loucura, mas... se você quiser ficar comigo, eu dou um jeito da gente fugir daqui. Começar uma vida nova longe do seu pai. Longe de tudo isso. Antes que eu pudesse responder, Antônio se inclinou e me beijou.
Foi um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades. Quando nos separamos, eu estava ainda mais apaixonada do que antes. Que beijo bom, meu Deus! Eu também penso em você, Antônio, confessei, as palavras saindo quase num sussurro. Eu aceito. Aceito tudo o que você quiser. Naquele momento, era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Só existíamos eu e Antônio, e a promessa de um futuro juntos. Mas a realidade logo se impôs. Ouvimos passos se aproximando e nos afastamos rapidamente. Meu pai entrou de volta no escritório, ainda falando sobre arranjos e planos. Nos dias que se seguiram, a fazenda virou um alvoroço. Meu pai anunciou o noivado com toda a pompa que conseguiu reunir. Para ele, era uma grande vitória. Sua filha viúva se casando com um advogado rico e respeitado. Antônio ganhou a permissão de me visitar quase todos os dias, sempre sob o olhar vigilante da minha mãe ou de alguma criada. Mas conseguíamos trocar olhares, toques discretos, palavras sussurradas. Numa dessas visitas, ele me passou um bilhete escondido, que eu li assim que tive a oportunidade. Com as mãos tremendo, abri o papel dobrado. Nele, com a letra apressada de Antônio, estava escrito: Esteja na frente do portão com as crianças às 11 da noite. Vou buscar vocês. Meu coração disparou. Era isso. Nossa chance de fuga, de liberdade. Passei o resto do dia aflita. Cada vez que olhava para o relógio, o tempo parecia não passar. Quando finalmente a noite chegou, esperei todo mundo ir dormir. Com o coração na boca, arrumei uma pequena trouxa com algumas roupas nossas e os nossos documentos que não podia deixar para trás. Acordei Maria Teresa. Vamos fazer uma viagem, minha filha, sussurrei enquanto a agasalhava. Tadinha, ela não queria saber não, só queria dormir, mas não tinha como eu levar ela no colo. Meu plano era levar o João Pedro no colo, mais as 2 sacolas. Não tinha outro jeito, acabei convencendo ela. Saímos sem fazer nenhum barulho. O portão era longe, tive que andar bastante, meus braços quase caindo. Acabei me enrolando por causa da Maria Teresa. Ah, minha filha, foi um sufoco danado. Já passava da meia-noite quando chegamos lá, viu? Eu olhei para os lados e cadê o homem? Não tinha uma viva alma. Na mesma hora me deu um negócio, comecei a chorar que nem criança. A Maria Teresa, coitadinha, não entendia nada, ficava perguntando o que estava acontecendo. Aí, graças a Deus, ouvi um assobio de longe. Apertei os olhos para enxergar melhor no escuro e lá estava ele, o Antônio. O carro estava escondido no mato, quase não dava para ver. De repente, ele acendeu aqueles faróis. Misericórdia, que alívio! O homem pulou do carro que nem um raio e veio ajudar a gente. Ligeiro, ligeiro, ele ficava falando, olhando para os lados que nem bicho acuado. Foi tudo muito rápido, viu? Partimos na escuridão da noite, deixando para trás a única vida que eu conhecia. As crianças foram dormindo no banco de trás. Eu alternava entre olhar para elas e para a estrada à frente, incerta do que nos aguardava. Depois de algumas horas de viagem, chegamos a uma cidade acolhedora. Antônio dirigiu até uma casa simples nos arredores, com um jardim bem cuidado na frente. Uma senhora elegante de cabelos grisalhos nos esperava na porta, seu rosto uma mistura de ansiedade e alívio. Essa é minha mãe, Antônio explicou, um sorriso cansado nos lábios. Vocês vão ficar aqui por enquanto. A mãe de Antônio, Dona Luzia, nos recebeu com um abraço apertado. Seus olhos eram gentis e calorosos, mas pude ver a preocupação neles. Entrem, entrem, ela disse fazendo gestos apressados. Devem estar exaustos, pobrezinhos. Ao entrar na casa, fiquei surpresa com o que vi. Tudo estava preparado para nos receber. Dona Luzia nos levou até um quarto que, segundo ela, era o antigo quarto de Antônio. Agora, havia uma cama de casal arrumada com lençóis limpos, e ao lado, um berço de vime branco para João Pedro. Preparei tudo para vocês, Dona Luzia disse com um sorriso tímido. Espero que esteja bom. Não é o luxo que vocês estão acostumados, mas é de coração. Naquele momento, senti uma onda de gratidão e emoção me invadir. Era sério o que Antônio queria comigo. Certamente sua mãe sabia de toda a minha história e mesmo assim resolveu me acolher.
Comecei a chorar e agradeci. Mais tarde, enquanto as crianças dormiam, Dona Luzia me contou um pouco de sua história. Ela era viúva há 15 anos. Seu marido, Rômulo, pai de Antônio, também tinha sido advogado. Morreu de tuberculose quando Antônio era apenas um rapaz. Pude ver o orgulho nos olhos dela quando falava do filho, de como ele tinha seguido os passos do pai. Naquela primeira noite, Antônio não quis dormir no mesmo quarto que nós. "Vamos nos casar primeiro", ele disse, com um sorriso tímido. Admirei sua honra e respeito, mesmo naquela situação complicada. Nos dias que se seguiram, conheci os irmãos de Antônio. O mais velho, Augusto, era médico e morava na casa ao lado com a esposa Susana e seus 2 filhos, Alfredo e Amélia. A irmã do meio, Clotilde, era professora e vivia algumas ruas abaixo com o marido Luiz e a filha Esmeralda. Eles vinham nos visitar com frequência trazendo comida, roupas para as crianças e palavras de conforto. Todos sabiam nossa história. Eram boas pessoas, acolhedoras, mas percebi que estavam receosos com nossa situação. Os olhares preocupados e as conversas sussurradas não me escapavam. Uma noite, uns 3 dias após nossa chegada, ouvi uma discussão acalorada na cozinha. Me aproximei silenciosamente da porta e escutei. "Você tá maluco, Antônio?" Era a voz de Augusto, o irmão mais velho. "Ela é filha de coronel. Você tem noção do risco que está correndo? Com tanta mulher neste mundo." "Eu amo ela", Antônio respondeu com uma firmeza que me aqueceu o coração. "E aquelas crianças também. Não podia deixar eles naquela situação." "E seu futuro como advogado?" Ouvi Clotilde perguntar, a preocupação evidente em sua voz. "Se o coronel descobrir, você pode perder tudo." Senti um aperto no peito. Não tinha me dado conta do quanto Antônio estava arriscando por mim, por nós. Sua carreira, sua reputação, tudo estava em jogo. Mas Antônio parecia determinado. "Algumas coisas são mais importantes que uma carreira", ele disse. Eu não podia ficar parado vendo Irene e as crianças sofrerem. Voltei para o quarto com o coração pesado, mas cheio de amor e gratidão por Antônio. Uma semana depois de nossa chegada, para minha surpresa e alegria, Antônio anunciou que nos casaríamos. Foi uma cerimônia simples no cartório da cidade, com apenas a família dele presente. Dona Luzia chorava de emoção, enquanto Augusto e Clotilde, apesar das preocupações, nos abraçaram com genuína felicidade. As crianças estavam radiantes. Maria Teresa, com seu vestidinho branco, não parava de sorrir, enquanto João Pedro, no colo de Dona Luzia, batia palminhas sem entender muito bem o que acontecia. Os primos, Alfredo, Amélia e Esmeralda, tinham se tornado grandes amigos dos meus filhos e estavam tão animados quanto eles. Após a cerimônia, Dona Luzia insistiu em ficar com as crianças para que pudéssemos ter nossa lua de mel. Vão, ela disse, empurrando a gente para fora de casa. Aproveitem esse momento de vocês. Antônio me levou para um pequeno hotel na cidade vizinha. Quando ficamos sozinhos no quarto, senti um nervosismo imenso. Antônio se aproximou de mim com uma ternura que me desarmou completamente. Irene, ele disse segurando minhas mãos, eu te amo. Prometo fazer você feliz pelo resto da nossa vida. Aquela noite foi maravilhosa. Pela primeira vez, entendi o que era realmente ser amada. Antônio foi gentil, carinhoso, paciente. Cada toque, cada beijo, era cheio de amor e respeito. Me senti verdadeiramente mulher, verdadeiramente amada. Deitada nos braços dele depois, me permiti sonhar com o futuro. Um futuro onde eu seria feliz, onde meus filhos cresceriam amados e livres. Um futuro ao lado desse homem maravilhoso que tinha arriscado tudo por mim. Mas uma parte de mim sabia que nossa jornada estava longe de terminar. O fantasma do meu pai, a ameaça de sermos descobertos, ainda pairava sobre nós. Mas naquela noite, nos braços de Antônio, me permiti esquecer tudo isso e apenas ser feliz. Voltamos para a casa de Dona Luzia no dia seguinte, prontos para começar nossa vida juntos. As crianças nos receberam com abraços e risadas.
e pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente em casa. Os dias que se seguiram foram de adaptação e planejamento. Antônio começou a procurar trabalho na cidade. Era estranho pensar que há alguns meses ele tinha deixado essa mesma cidade, sua terra natal, recém-formado em direito, para aceitar uma vaga num escritório de advocacia na minha cidade. Na época, era uma oportunidade que ele não podia recusar. Um emprego garantido num escritório respeitado, mesmo que isso significasse se mudar para longe da família. Foi assim que nossos caminhos se cruzaram, e agora o destino nos trazia de volta para sua cidade natal, mas em circunstâncias tão diferentes. Enquanto ele procurava se reestabelecer profissionalmente, eu ajudava a Dona Luzia com a casa e as crianças. Aos poucos, íamos construindo nossa nova vida, um dia de cada vez. Eu já começava a sonhar com um futuro tranquilo, longe das sombras do passado. Mas como dizem os antigos, quando a felicidade parece completa, é que o destino resolve pregar suas peças. E foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Olha, minha filha, vou te contar como foi. O Antônio chegou em casa naquele dia com uma cara de dar dó. Eu logo vi que coisa boa não era. Ele me mostrou um papel todo amassado e disse: "Seu pai", com a voz tremendo. Ele descobriu onde estamos e usou da influência dele contra mim, Irene. Era uma notificação daquelas oficiais. Meu pai, aquele velho astuto, tinha usado dos conhecidos dele para abrir um processo contra o Antônio na ordem dos advogados. Dizia que meu marido tinha feito coisa errada, que não tinha ética. Tudo lorota, é claro. O velho provavelmente ficou sabendo que a gente já estava casado e resolveu se vingar no meu Antônio. Eles suspenderam minha licença de advogado, o Antônio falou, caindo sentado numa cadeira. Dizem que é só por um tempo, mas com seu pai metido no meio, fiquei sem chão, minha filha. Todo o esforço do Antônio, tudo que ele tinha lutado na vida, estava se desfazendo por minha causa. A gente volta, eu falei, desesperada. Eu explico pro meu pai, digo que a culpa foi minha. O Antônio pegou minha mão balançando a cabeça. Não, Irene, se você voltar, ele vai te prender naquela casa e nunca mais vai te deixar sair. E as crianças, quem sabe o que ele faria? Naquela noite não preguei o olho. Ficava pensando em tudo que tinha acontecido, em como minha vontade de ser livre tinha custado tanto pro Antônio. A mãe dele tinha dó de mim, eu sei. Mas eu sentia o olhar dela me evitando. Devia estar chateada, pois seu filho se prejudicou por minha causa. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Olha, minha filha, depois daquele dia terrível, a gente ficou meio perdido, sem saber direito o que fazer. Mas Deus é bom e não abandona seus filhos. Um dia, o Antônio chegou em casa com uma novidade. Mãe, lembra do seu João? O dono da marcenaria? Então, ele está precisando de alguém para ajudar com a papelada, contratos e essas coisas. Me ofereceu o trabalho. Não era advocacia, mas pelo menos era um começo. O Antônio aceitou na hora. Não pagava muito, mas dava para a gente ir se virando. Ele saía cedo e voltava à noite cansado, mas sempre com um sorriso no rosto. Um dia de cada vez, ele dizia. Foi nessa época que eu descobri que estava grávida. Fiquei com vergonha na casa da sogra. Mais uma criança, mais que nada. O Antônio ficou tão feliz que acabei me animando também. Quando contei para Dona Luzia que ela ia ser avó, pensei que ela fosse ficar brava. Mas foi o contrário. Parece que a notícia amoleceu o coração dela. De repente, ela começou a me tratar diferente, com mais carinho. Era como se aquele bebê tivesse criado uma ponte entre nós duas. Vai ser o primeiro neto do meu Antônio, ela dizia, toda orgulhosa. E começou a fazer de tudo para me agradar. Fazia aqueles pratos gostosos que o Antônio tanto falava, me dava conselhos sobre a gravidez, até se oferecia para cuidar da Maria Teresa e do João Pedro quando eu estava muito cansada. Sabe, minha filha, o que vou dizer agora é difícil para mim de admitir, mas Dona Luzia era como uma mãe para mim. Uma mãe que sempre sonhei ter, pois a minha nunca fez nada disso para mim. Sempre teve as oportunidades, mas nunca fez nada. As crianças, graças a Deus, estavam se adaptando bem. No começo foi difícil, coitadinhos.
Tudo novo, escola. Mas logo fizeram novas amizades. A Maria Teresa, sempre tagarela, já estava popular na escola. O João Pedro demorou um pouquinho mais, mas acabou se enturmando também. O tempo foi passando e a barriga crescendo. O Antônio, mesmo cansado do trabalho, sempre arrumava um tempinho para conversar com o bebê. Vai ser advogado que nem o pai, ele dizia brincando. Quando nossa Aninha nasceu, parecia que o sol tinha entrado na nossa casa. Tão pequeninha, mas já dona do pedaço. O Antônio não cabia em si de tanta felicidade. E Dona Luzia? Nossa, passava o dia mimando a gente, ajudando com o bebê, fazendo comida, cuidando das crianças. Foi nessa época que apareceu na nossa porta o Dr. Geraldo, um advogado velho, amigo do pai do Antônio. Ele tinha ouvido falar da nossa situação e veio oferecer ajuda. Seu pai era um homem íntegro, Antônio, ele disse. Não posso ver o filho dele sendo injustiçado desse jeito. Foi como se Deus tivesse mandado um anjo, minha filha. O Dr. Geraldo começou a movimentar os contatos dele, junto com outros amigos do falecido pai do Antônio. Eles reabriram o caso, apresentaram provas de que as acusações eram falsas, mostraram o caráter do Antônio. Foram 2 anos de luta, minha filha. 2 anos de ansiedade, de esperança misturada com medo. Mas o Antônio não desistiu. Estudava à noite, depois do trabalho na marcenaria. Nos fins de semana, ia conversar com o Dr. Geraldo, preparar a defesa. E quando a gente menos esperava, chegou a notícia. Tinham devolvido a licença para o Antônio. Ave Maria, que alegria! A gente chorou, riu, se abraçou. As crianças não entendiam direito o que estava acontecendo, mas ficaram felizes porque a gente estava feliz. A gente descobriu que tinha mais gente do nosso lado do que imaginava. A família do Antônio, que no começo estava com medo, acabou sendo nosso maior apoio. Os amigos do pai dele, que nem conheciam a gente direito, se juntaram para nos ajudar. Até alguns clientes antigos do Antônio vieram oferecer trabalho quando souberam que ele tinha recuperado a licença. Claro que nem tudo ficou perfeito de uma hora para outra. A gente ainda tinha muita estrada pela frente. O Antônio ia ter que reconstruir a carreira dele praticamente do zero. Apesar de tudo que passamos, eu e o Antônio conseguimos construir uma família linda. Além da Maria Teresa e do João Pedro, que já vieram comigo daquela vida antiga, tivemos mais 3 filhos, a Aninha, o Lucas e o Vicente. Com o tempo, a gente conseguiu juntar um dinheirinho e comprou uma casa, não muito longe da Dona Luzia, minha sogra. Era uma casa simples, mas era nossa. Pagávamos por mês, mas cada prestação era uma vitória. Dava para ir a pé visitar a Dona Luzia, que ficava toda contente de ter os netos por perto. Eu me dediquei à casa e aos filhos. Não era uma vida de luxo, mas era cheia de amor. O Antônio trabalhava duro no escritório de advocacia que ele abriu e aos poucos foi recuperando a reputação. As crianças cresceram, estudaram, se formaram. A gente não tinha muito, mas nunca faltou o principal. Dos meus pais e da minha família antiga, nunca mais tive notícia. No começo doía, mas com o tempo a gente aprende a viver com as cicatrizes, sabe? Às vezes eu me pegava pensando neles, imaginando como estariam, mas nunca tentei fazer contato. Tinha medo do que podia acontecer. As crianças cresceram ouvindo nossa história. A gente nunca escondeu nada deles. A Maria Teresa e o João Pedro sempre souberam que o Antônio não era pai biológico deles, mas para eles, ele sempre foi pai em tudo que importava. Chamavam ele de pai desde pequenos e o amor entre eles era de verdade. A Maria Teresa, nossa primogênita, tinha acabado de se casar. Foi uma festa linda, simples, mas cheia de amor. Ver minha menina de vestido branco, entrando na igreja de braço dado com o Antônio, minha filha, não tem preço. Foi mais ou menos nessa época que a vida resolveu dar mais uma bela reviravolta. Um dia, o Antônio chegou em casa com uma cara estranha, segurando um envelope na mão. Irene, ele me chamou, a voz séria. Chegou isso no escritório hoje. Era uma carta de um advogado. Meu coração gelou na hora. Mas quando o Antônio leu o conteúdo, fiquei sem chão. Era sobre a fazenda da minha família. Meu pai tinha falecido
e o advogado estava me convocando para a leitura do testamento. Depois de tantos anos sem notícias, aquilo caiu como uma bomba. Fiquei sem saber o que fazer. Parte de mim queria ignorar aquela carta, seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Mas outra parte queria saber, queria entender, queria fechar esse capítulo da minha vida. Conversei com o Antônio e com os filhos. Para minha surpresa, eles foram unânimes. Achavam que eu devia ir. Afinal, o que poderia acontecer? Já éramos todos adultos. Eu não tinha mais medo do meu pai ou da minha família. E as crianças, bom, elas tinham crescido ouvindo as histórias da minha vida antiga e estavam curiosas para conhecer esse lado da família que nunca tinham visto. Era a nossa oportunidade. E assim decidimos ir todos juntos. Até o marido da Maria Teresa, o Francisco, foi junto. A viagem de volta para minha cidade natal foi estranha. Cada quilômetro percorrido era como voltar no tempo. Eu ia reconhecendo lugares, relembrando momentos. O Antônio segurava minha mão o tempo todo, me dando força. Quando chegamos na fazenda, meu coração disparou. Tudo estava diferente, mas ao mesmo tempo, igual. A casa grande, os campos, o cheiro da terra. Era como se o tempo não tivesse passado. Eu lembro que fui o tempo todo pensando, será que a minha mãe está viva? Fomos recebidos pelo advogado, um homem mais novo que eu não conhecia. Ele nos levou para a sala onde seria feita a leitura do testamento. Lá dentro, encontrei rostos conhecidos. Meus irmãos, alguns tios, primos, todos mais velhos, é claro, mas ainda reconhecíveis. O silêncio que caiu quando entramos era pesado. Podia sentir os olhares sobre mim, sobre minha família. Alguns hostis, outros curiosos, poucos acolhedores. Minha mãe não estava lá. Descobri depois que ela tinha falecido alguns anos antes. Esse era o meu maior medo. Eu não conseguia parar de chorar. Eu devia ter voltado por ela. Olha, se remorso matasse, eu teria morrido naquele momento. Que dor, meu Deus, que peso no meu coração. A leitura do testamento foi surpreendente, para dizer o mínimo. Meu pai, aquele homem duro que eu conheci, parecia ter mudado completamente nos seus últimos anos. O advogado leu as palavras dele com uma voz solene, e cada frase era como uma revelação para mim. Depois, conversando com meus irmãos, fiquei sabendo que essa mudança começou após a perda da minha mãe. A morte dela parece ter amolecido o coração do meu pai, feito ele repensar muita coisa. E então veio a parte que mais me chocou. O pai sabia de tudo, o tempo inteiro. Ele sabia onde eu estava, sabia dos meus filhos, da minha vida nova. E nunca fez nada para nos prejudicar, apesar daquele episódio com o Antônio. Meu irmão mais velho me contou, com lágrimas nos olhos, que meu pai teve várias chances de nos causar mal ao longo dos anos. Ele sabia onde a gente morava, sabia do escritório do Antônio. Mas, surpreendentemente, ele decidiu não fazer nada. Ele dizia que você tinha escolhido seu caminho, meu irmão falou. No testamento, meu pai reconhecia os erros do passado. As palavras dele eram claras e diretas, sem rodeios. Ele pedia perdão pela forma como tinha me tratado, pela dureza, pela falta de compreensão. Falava do arrependimento que carregou por anos, do desejo de fazer as pazes que nunca teve coragem de realizar em vida. Meu coração quase parou quando ele mencionou Antônio. Aquele advogadozinho, ele disse, teve a ousadia de desafiar um coronel. Enfrentou-me, um velho teimoso e poderoso para ficar com minha filha. No fim, ele provou ter mais coragem que muito homem por aí. E então veio a parte que ninguém esperava. Meu pai tinha me deixado uma parte considerável da herança. O advogado pigarreou antes de ler essa parte, como se até ele estivesse surpreso com o conteúdo. Para Irene e seus filhos, dizia o documento, deixo a parte sul da fazenda Bom Retiro, incluindo a casa de hóspedes e os 500 hectares adjacentes. O advogado fez uma pausa e então continuou. Este legado é feito como forma de reparação pelos anos perdidos e pelo dote que lhe era de direito. Senti o Antônio apertar minha mão enquanto um burburinho se espalhava pela sala. Mas o advogado não tinha terminado. Além disso, ele continuou,
Transfiro para Irene a quantia resultante da venda da Fazenda São João, anteriormente propriedade de Jerônimo Albuquerque. Meu coração quase parou ao ouvir o nome do meu ex-marido. O advogado prosseguiu. Esta quantia, conforme detalhado no anexo financeiro, representa o valor parcial da venda, dividido com os demais herdeiros, com os devidos juros acumulados nos últimos 30 anos. Eu entendi que era a minha parte da venda do casarão e das terras que o pai vendeu e dividiu com os 3 filhos do Jerônimo. Fiquei sem fôlego. Era mais dinheiro do que eu jamais tinha imaginado ver na vida. No testamento, meu pai explicava que estava me devolvendo o que era meu por direito. Sei que nada pode compensar o tempo perdido, dizia o testamento. Mas espero que isto possa dar a você e aos seus filhos a segurança e as oportunidades que eu, em minha teimosia e orgulho, neguei a vocês no passado. Olhei para os meus filhos, para o Antônio, todos com os olhos arregalados de espanto. Não era só o valor material, que já era impressionante por si só. Era o reconhecimento, a admissão dos erros, a tentativa de fazer as pazes, mesmo que tardiamente. O burburinho na sala foi imediato. Meus irmãos pareciam chocados, alguns tios indignados. Mas eu não sabia o que sentir. Era uma mistura de alívio, tristeza, raiva e, de alguma forma, gratidão. Saímos dali com mais perguntas do que respostas. Nos dias que se seguiram, enquanto resolvíamos a papelada, fui aos poucos reconectando com algumas pessoas da família. Alguns ainda estavam magoados, outros estavam felizes em me ver. Ah, minha filha, vou te contar como foi depois que a gente voltou para casa. Ave Maria, que loucura! A gente chegou 2 dias depois, ricos de repente. Você precisava ver a cara da família do Antônio, coitados. Nem acreditavam no que estava acontecendo. A dona Luzia, minha sogra, ficou boquiaberta quando contamos tudo. Olha só, de uma hora para outra eu tinha uma fazenda. E um dinheirão que nem sabia contar direito. Sabe, a gente nunca passou fome, graças a Deus. O Antônio sempre deu um jeito de botar comida na mesa, mesmo quando as coisas estavam apertadas. Mas agora, Jesus, era dinheiro que não acabava mais. Te confesso uma coisa, eu nunca esperei nenhum tostão furado do meu velho pai. Aquele homem só me tirou a vida toda, achei que tinha sido deserdada faz tempo. Quando ouvi o testamento, quase caí para trás. Bom, mas a gente sentou e pensou direitinho no que ia fazer com todo aquele dinheiro. Primeira coisa foi comprar nossa casa grande, aquela que a gente sempre sonhou. Ah, que alegria! Contratei uma diarista também. Não queria empregada fixa, não. Sei lá, não me sinto bem com gente estranha perambulando pela casa todo santo dia. Me diga você. Se tivesse a oportunidade de ter uma pessoa te ajudando, contrataria uma diarista ou uma empregada doméstica? Sabe o que mais a gente fez? Eu e o Antônio fomos fazer nossa lua de mel de verdade, dessas que a gente viaja longe e passa dias fora de casa. Isso mesmo, depois dos 50 anos. Olha, se você nunca teve chance quando era nova, ou por causa dos filhos, e puder fazer quando ficar mais velha, vá. É uma beleza, faz um bem danado para a rotina do casal. Os anos foram passando, os filhos cresceram, vieram os netos. Hoje tenho até bisnetos, veja só. Uma família grande e feliz, graças a Deus. A vida está bem diferente agora, com toda essa tecnologia. Tenho 2 bisnetos que são youtubers famosos, acredita? Eu mesma tenho meu celular, sei mexer direitinho. Mas sabe, minha filha, o que me dá uma tristeza danada? Meu Antônio que se foi faz 8 anos. Ah, como aquele homem faz falta. Às vezes acordo de noite e estico o braço procurando ele na cama. Eu sempre vou dizer que ele era meu príncipe. Afinal de contas, ele me resgatou do castelo do vilão, não é mesmo? A gente passou tanta coisa junto, construiu tudo do zero. Às vezes me pego pensando nele, naquele sorriso bonito, no jeito carinhoso que ele tinha. Lembro como se fosse hoje o dia que a gente voltou para casa depois de receber a herança. O Antônio, sempre sensato, disse: Irene, vamos com calma. Esse dinheiro é uma bênção, mas temos que usar com juízo. E foi o que fizemos. A gente ajudou os filhos, claro. A Maria Teresa, que já estava casada e vivia em um apartamento alugado,
pôde finalmente comprar a casa própria. O João Pedro usou uma parte para abrir o negócio dele. A Aninha, o Lucas e o Vicente ainda estavam estudando, então a gente guardou uma boa quantia para a faculdade deles. O tempo foi passando. Os netos foram chegando. Que alegria ver a família crescer. Cada nascimento era uma festa. A gente fazia questão de ajudar os filhos com os bebês, comprava de tudo. Ah, e as festas de Natal? Era uma loucura. A casa ficava cheia, de neto correndo para todo lado. O Antônio vestia de Papai Noel, distribuía presente. Tinha comida que não acabava mais, a mesa ficava farta que só vendo. Ah, minha filha, deixa eu te contar uma coisa que me deixou o coração quentinho. Com esse dinheirão todo, a gente pôde ajudar um monte de gente, viu? Tinha a dona Zefa, nossa vizinha de anos. Coitada, estava passando um perrengue danado. O marido dela tinha perdido o emprego e o filho mais novo, o Zezinho, precisava de uns remédios caros. Um dia, eu vi a dona Zefa chorando escondido no quintal. Fui lá, perguntei o que estava acontecendo. Ela, sem jeito, me contou da situação. Na mesma hora, falei para o Antônio: vamos dar uma força para eles. A gente pagou os remédios do Zezinho, ajudou com as contas atrasadas e até arrumou um emprego para o marido dela na fazenda que a gente tinha herdado. Eles alugaram essa casa deles ali da cidade e viraram nossos caseiros de confiança. Ave Maria, você precisava ver a alegria daquela família. A dona Zefa chorava, mas agora era de felicidade. E não parou por aí não. Tinha o seu Joaquim, o sapateiro da esquina. O homem estava quase fechando a lojinha dele porque o aluguel tinha aumentado demais. A gente comprou o ponto para ele. Agora, seu Joaquim trabalha sem se preocupar com aluguel. E ainda ensina o ofício para os jovens do bairro. Essa profissão está escassa hoje em dia. É um trabalho muito importante passar adiante os conhecimentos de sapateiro. Ah, e a escolinha do bairro estava caindo aos pedaços. Juntamos uma turma, fizemos uma vaquinha, a gente entrou com a maior parte, claro, e reformamos tudo. Ficou uma belezinha. As crianças agora têm até uma biblioteca novinha. Sabe, minha filha, poder ajudar os outros assim. Não tem dinheiro no mundo que pague. Ver o sorriso no rosto das pessoas, saber que a gente fez diferença na vida delas, isso sim é que é riqueza de verdade. O Antônio sempre dizia: Irene, a gente recebeu essa bênção para multiplicar. E era isso que a gente fazia, multiplicava a alegria. Olha só, minha filha, falando em sabedoria de vida. Você sabia que temos num livrinho com receitas de chás? Pois é, 100 chás das avós para diversos males. Tem de tudo ali, desde chazinho para dor de barriga até para acalmar os nervos. Se você quiser dar uma olhadinha, o link tá logo aí no primeiro comentário fixado do vídeo, viu? E por falar em conselhos de quem já viveu muito, sabe o que mais? Abrimos um novo canal só para dar uns conselhos para casais. Afinal de contas, depois de tantos anos de casada, a gente aprende umas coisinhas ou outras. É que nem dizia minha sogra: casamento é que nem uma plantinha, precisa de cuidado todo dia. Se você tiver interesse, vai aparecer um vídeo aqui na tela para você acessar o novo canal. Bom, minha querida, que Deus abençoe você e sua família. Fiquem com ele, viu?